Bom dia, irmãos. Graça e paz seja sobre cada um que aqui está nessa manhã. Não se pressione com a altura, que as pessoas costumam dizer, vem um grande pregador, mas no reino de Deus é diferente, né? O maior é o menor e o menor é o maior. Mas é sempre um grande privilégio e oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder trazer uma palavra. Sabemos da responsabilidade que é estar nesse lugar, poder falar para a igreja de Cristo, mas pela misericórdia do Senhor, Ele tem dado graça a cada um de nós. E nós louvamos o Senhor porque é um grande privilégio e é uma grande honra poder estar aqui. Por isso eu te convido para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. É um texto bastante conhecido. Fala sobre aquele homem chamado Zaqueu, o publicano. Amém? Todos abriram? Glória a Deus. Diz assim o texto: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você pode repetir esse versículo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder ver, de poder ler e de poder ouvir a Tua palavra nesta manhã. Dependemos da Tua graça para que ela possa ser aplicada nesse dia, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor não nos trouxe aqui em vão. Fale profundamente a cada coração nesta manhã, começar, Senhor, pelo do pregador, mas que o Senhor fale profundamente através do Teu Espírito Santo. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Esse, como eu falei, é um texto muito lindo, um texto inclusive que já virou até uma canção, com certeza todos já ouviram a canção do Zaqueu. Até grupo de pagode cantou esta canção por aí, mas é um texto conhecido, porque esse texto trata exatamente disto: salvação. O Filho do Homem veio para buscar aquele que está perdido. E eu gostaria de nessa manhã participar com os irmãos, falar a respeito de salvação. E não há como falar sobre salvação sem antes poder falar do autor da salvação, daquele que nos comprou com seu sangue. É impossível falar de salvação sem o Salvador, sem citar o Salvador, assim também como é impossível falar de salvação e do Salvador sem usar a palavra, sem falar desse Evangelho
dessa mensagem de vida, dessa mensagem de salvação, dessa boa nova, como é o Evangelho traduzido. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, ele diz o seguinte: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, esta palavra que você está segurando hoje, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Jesus, ele é o Verbo. João declarou isso no seu Evangelho. Jesus é o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vivemos em nossos dias, irmãos, em um mundo influenciado pelo secularismo, onde as pessoas buscam, onde as pessoas valorizam mais e se direcionam mais, dão prioridade às coisas dessa vida, às coisas materiais. Muitas pessoas não acreditam mais nas realidades eternas. Céu ou inferno tornaram-se como um conto da antiguidade, como uma lenda. Não se olha para essas palavras, mas com o devido respeito. E o apóstolo Paulo, mais uma vez escrevendo à igreja dos Colossenses, ele declara o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E ele chama a atenção daqueles irmãos: pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. E é muito triste, e é uma grande realidade, irmãos, que mesmo em meio dos cristãos, a salvação eterna não parece ser a prioridade. Hoje em dia, quantas pessoas procuram a Deus, geralmente, porque vão em busca de bênçãos terrenas, vão em busca da cura de alguma doença, da restauração do casamento, da solução dos seus problemas da vida, dos seus problemas financeiros, da libertação de vícios e entre muitas outras situações. Certa vez Jesus repreendeu uma multidão após ter multiplicado o pão, porque aquela multidão estava seguindo a Jesus, não pelos seus feitos, não pela sua palavra, não pelo reino de Deus, mas porque eles comeram do pão e se saciaram. E Jesus chamou a atenção deles, porque as coisas dessa vida são passageiras. Hoje muitas pessoas estão se comportando, irmãos, como o povo judeu no deserto. Querem de Deus tão somente o que comer, o que beber, o que vestir. E quando não recebem, murmuram, não sabem esperar. Essa é um retrato, é uma realidade em nossos dias dentro da igreja. Estão preocupados com as coisas dessa vida, não conseguem perceber a glória de Deus, o cuidado de Deus na sua vida. Aquele povo foi salvo da escravidão do Egito. Deus estava com aquele povo. O texto diz que o Senhor ia numa nuvem durante o dia, o Senhor caminhava com eles à noite numa coluna de fogo, ali mostrando que o Senhor estava com ele a todo instante. Mas aquele povo murmurava, questionava a Deus. E quantas pessoas não estão vivendo essa realidade na sua vida? Não conseguem perceber o cuidado de Deus, a presença de Deus sobre a sua vida. Não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não devemos pedir a Deus essas coisas. Sim, o Senhor, Ele é o nosso refúgio. O salmista diz: Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. Nós precisamos ir ao Senhor quando estivermos vivendo as dificuldades, as adversidades da nossa vida. Porém, existe uma bênção muito maior que o Senhor já nos concedeu, algo primordial na nossa vida, o maior milagre que já possa acontecer na nossa vida, que é a nossa salvação. E nós precisamos viver
em função daquilo que o Senhor realizou na cruz por cada um de nós. Porém, muitos não estão preocupados com a salvação, poucos não estão interessados no céu, e muitos ainda nem temem a possibilidade de irem para o inferno. Falar e pensar sobre salvação em nossos dias deveria ser uma prioridade na igreja e nas mensagens, mas infelizmente o que nós temos visto em nossos dias são mensagens motivacionais, mensagens voltadas para a satisfação do homem, para a solução dos seus problemas nesta vida. Você precisa crescer, você precisa vencer, você precisa prosperar. A nossa esperança, irmãos, não deve se limitar apenas a esta vida. Devemos sim procurar viver bem nesta vida, mas a nossa preocupação e a nossa esperança não pode estar nesta vida tão somente. Mais uma vez o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 15, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Se nós almejamos apenas a riqueza, o bem-estar, o viver bem, os prazeres dessa vida, não que isso não esteja errado, mas a prioridade na nossa vida é Deus. Nosso alvo, a nossa esperança é o céu, é a promessa da salvação, da vida eterna. Jesus, contando uma parábola, ele disse que o campo de um homem rico, ele produziu com abundância. E aquele homem, olhando aquilo, ele falou assim: o que eu vou fazer? Então ele falou: resolvo então, vou quebrar os meus celeiros, vou fazer celeiros ainda maiores para que possa comportar toda esta minha produção. E depois de feito isso, ele diz para si mesmo: agora minha alma descansa, come, bebe, festeja, se alegre. Mas o Senhor falou para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem para oferecer? Marcos 8 diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta nos preocuparmos tanto com as coisas dessa vida, se o Senhor já nos proporcionou algo grandioso? Essa vida é tão curta, irmãos, e tão passageira. Por que se preocupar tanto com as coisas dessa vida e deixar de se preocupar com o primordial, com a nossa alma, com o destino da nossa alma, com a nossa salvação? Existe um vazio tremendo no coração do homem, e não há nada nesta vida que possa preencher, que possa ocupar este vazio. Por mais que se busque, seja nos prazeres dessa vida, seja nas riquezas, seja no poder, nada disso é capaz de saciar ou de preencher esse vazio no coração do ser humano. E o texto que nós lemos sobre a vida de Zaqueu fala um pouco sobre isto, porque Zaqueu era um homem cuja posição lhe permitiu ser um homem rico. O texto não diz, mas pelo decorrer do texto, talvez ele tenha se valido, tenha usado alguns meios ou de forma ilícita para poder se enriquecer. Sua posição trouxe para ele riqueza, porém teve um preço, e o preço que ele pagou foi de ser tratado com total desprezo pelos seus patriotas. Era tido como um traidor do seu povo, porque ele era um cobrador de impostos, um publicano. O texto diz ainda que ele era o maioral desses cobradores. Era um homem onde passava era rejeitado, era olhado com mau olhar, ninguém queria saber dele, tinha nojo de ver Zaqueu. Mas era um homem rico, poderia ter tantas coisas nessa vida, gozar de tantos prazeres, adquirir tantas coisas, podia desfrutar de muitas coisas na sua vida.
Mas porém Zaqueu, ele é despertado com um desejo, é o que o texto nos diz. Nasce no seu coração uma curiosidade de saber quem era Jesus, quem era aquele homem que estava sendo falado em todas as cidades, em todas as circunvizinhanças, aquele homem que ia de encontro aos fariseus, aos escribas, aquele homem que a palavra tinha uma autoridade, que estava arrastando multidões, aquele homem que estava fazendo milagres. Então Zaqueu despertou essa curiosidade no seu coração. Quero saber quem é esse tal de Jesus. E é importante, irmãos, nós, analisando esse texto, percebemos que Zaqueu, ele não foi em busca de Jesus. Zaqueu não queria seguir Jesus, nem tampouco se tornar um discípulo de Jesus. Ele queria tão somente matar a sua curiosidade, portanto ouvir falar de Jesus. Então ele desejava vê-lo. Até porque, se nós analisarmos o contexto do ser humano pecador, separado da graça de Deus, nós estamos perdidos, e um perdido não tem como buscar alguém. A salvação, ela parte de Deus. O homem não tem por si só essa disposição de ir a Deus, mas sim, a salvação, ela parte de Deus. E não há nada, irmãos, no homem que ele possua ou que ele faça que possa garantir a sua salvação. Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele diz que todos os homens, todos nós, todos nascidos após Adão, estão mortos em seus delitos e em seus pecados. E o morto, ele não tem ação, ele está inerte, ele não tem o que fazer, ele não tem como agir, a não ser que alguém que possa dar-lhe a vida novamente vá até ele. E foi isso que Jesus fez com Zaqueu. Jesus fez isso com ele. Por isso, lá no último verso, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o perdido. A salvação, ela pertence a Deus. A salvação só vem do Senhor. Jesus, sim, é quem foi buscar a Zaqueu, porque só Ele tem o poder de nos salvar. Só Ele tinha o poder de salvar a Zaqueu. Nós podemos perceber uma certa semelhança nesse texto quando nós vamos lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, quando eles pecaram, quando o pecado entrou no seu coração, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus, foi se afastar de Deus. Porém o Senhor, todos os dias, se apresentava diante deles. Naquele dia o Senhor foi, mais uma vez, já sabendo que o homem tinha se corrompido, que o homem tinha pecado, mas o Senhor foi lá, e mesmo não vendo, o Senhor perguntou: Adão, onde tu estás? E assim, esse texto se assemelha muito com esse texto de Zaqueu, porque essa atitude de esconder, irmãos, ela retrata muito bem a ação do homem diante de Deus, a ação do homem diante da culpa e da vergonha. Nós nos envergonhamos, porém o Deus de amor, pela sua graça, Ele desce da sua glória e vai buscar aquele que está perdido. Foi isso, para isso que o Senhor veio. Por isso que Ele disse: o Filho do Homem, Ele veio para buscar aquele que está perdido. Adão e Eva se esconderam, mas Deus foi até ele. E dessa mesma forma, Zaqueu não foi buscar o Senhor. Ele queria ver quem era Jesus, mas o Senhor, Ele foi buscar a Zaqueu. Já havia um plano na vida daquele homem. O Senhor já estava com um propósito. O Senhor já tinha despertado no coração de Zaqueu o desejo de pelo menos vê-lo, de pelo menos saber quem era Jesus. E lá está Zaqueu. Zaqueu jamais imaginaria que Jesus lhe daria alguma atenção, sabendo ele de toda a rejeição que ele sofria do povo de Israel,
dos seus compatriotas, como ele poderia imaginar que Jesus lhe daria atenção? Mas ele queria conhecer, ele queria saber. Pequena estatura, grande multidão, porque Jesus, onde andava, a multidão o seguia. Ele olhou, teve uma estratégia: vou correr na frente e vou subir naquela árvore. E lá estava ele, em cima da árvore, aguardando Jesus passar e aquela multidão. E de repente a multidão se aproxima daquele local onde Zaqueu estava. E algo tremendo acontece. Jesus para, Jesus olha para Zaqueu e Jesus lhe dá uma palavra. Eu fico, irmãos, imaginando o olhar de Jesus penetrando em frações de segundo no mais íntimo do coração de Zaqueu. Talvez você já tenha visto na Páscoa, algumas pessoas postaram um vídeo de alguém vestido de Jesus, acho que numa estação de metrô, em algum lugar da cidade, vários lugares aconteceu isso, e uma cadeira vazia na frente, e ali Jesus, e quantas pessoas se aproximavam daquele personagem, e ali não conseguiam reter a sua emoção, e ali choravam, diante apenas de um ator, de alguém que estava mostrando, expressando um pouco de Jesus. E agora eu fico imaginando o próprio Senhor Jesus, fitando os seus olhos nos olhos de Zaqueu, e aquele olhar, como diz lá Apocalipse, que os olhos do Senhor são como chama de fogo, aquele olhar que é capaz de penetrar lá no íntimo do coração do homem, e discernir as intenções do seu coração, aquele olhar que é capaz de sondar o mais íntimo de cada um de nós, aquele que nos conhece pelo nome. Zaqueu jamais iria imaginar isso, mas o profeta Isaías, no capítulo 43, verso 1, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse foi o sentimento de Zaqueu naquele momento, porque o Senhor olhou nos seus olhos, de alguém que ele jamais poderia imaginar ter atenção, mas não só isso, o Senhor olhou nos seus olhos, e o Senhor o chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, desce porque eu vim te buscar, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Deus, quando Ele quer salvar alguém, o chamado é irresistível, porque a obra da salvação, ela é eficaz, ela não é algo imposta. O chamado de Deus não é um chamado de imposição, é um chamado amoroso, porém é um chamado irresistível. Não dá para resistir o chamado do Senhor, o chamado da salvação. E o que Zaqueu faz? Zaqueu desce depressa. Zaqueu não foi a Jesus com esse propósito de buscá-lo, mas o Senhor foi buscá-lo lá onde ele estava, no lugar mais improvável. O Senhor sabia que ele estaria ali, e ali o Senhor foi buscá-lo. Foi uma escolha de Jesus, foi a vontade de Jesus, irmãos, te chamar. Foi a vontade de Jesus nos escolher, foi a vontade do Senhor nos salvar. Uma vez chamado, irmãos, Zaqueu obedece, porque é impossível deixar de obedecer esse chamado irresistível. Desce depressa. Zaqueu desceu. Zaqueu desceu, diz o texto, e recebeu o Senhor com alegria. A fé já estava no seu coração, de tal forma que ele pôde crer que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. E ele desce com alegria, ele recebe o Senhor, diante desse chamado amoroso, irresistível. E a partir desse momento, irmãos, o homem começa
a fazer parte desse processo, porque quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá fé, e aí o homem começa a agir a esse chamado por fé. Zaqueu creu, ele desceu, ele recebeu o Senhor na sua casa, mesmo que todos ali estavam cegos ainda, alheios à verdade sobre o Senhor. Todos que estavam ali viram isto, murmuravam, dizendo que o Senhor se hospedara com um pecador. Entre mentes, diz o texto, verso 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, o homem age com fé após esse chamado, e começa esse processo. Zaqueu, ele se arrepende da sua vida, ele se arrepende das coisas que ele tenha feito errado, e diz aqui o verso, entre mentes Zaqueu se levantou e disse para o Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Aquilo que ele tinha, a riqueza, já não era o mais importante para a sua vida. E ele diz mais, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Sua riqueza não tinha mais importância para ele, porque agora ele encontrou o verdadeiro tesouro. O seu coração foi agora preenchido plenamente com a graça e com o amor de Deus na sua vida. A salvação produz isso, irmãos, na nossa vida, arrependimento. O arrependimento produz no homem com que ele esteja disposto a pagar o preço. Por isso o arrependimento, ele tem um preço, há um custo. Significa abandonar a velha vida, abandonar as velhas práticas. Porém, quando Jesus nos chama, Ele nos capacita. Zaqueu olhou para a sua riqueza, isso não me importa, isso já não tem mais valor para mim. E naquilo que eu defraudei, naquilo que eu agi injustamente, Senhor, eu vou dar 4 vezes mais. Glória a Deus por isso, irmãos, porque salvação é o resgate de uma alma perdida. Salvação é o resgate de um pecador condenado à morte eterna, de alguém que aos olhos de muitos não teria jeito, mas aquele que é alvo da salvação, seja o lugar mais inusitado, seja a vida que esteja vivendo, o Senhor vai até ele, o Senhor vai lá no lugar mais improvável e lhe faz um chamado irresistível. Por quê? Porque o Filho do Homem, Ele veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Meu querido irmão, a salvação é a maior bênção que tem na nossa vida. É a maior bênção que possa ser gerada na vida do homem e no coração do homem. Por isso não permita que a chama do amor, do primeiro amor, de quando o Senhor te resgatou, de quando Ele te chamou, não permita que ela se apague no seu coração. E eu quero finalizar com a palavra de Paulo e de Jesus. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aqui fica a palavra dele, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. E o próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas do céu, as coisas concernentes à sua salvação, aquilo que dá à sua alma um descanso eterno, uma vida eterna. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Não se preocupe com as coisas dessa vida, não se preocupe, porque todas as coisas necessárias, veja bem, todas as coisas necessárias, irmãos, para cada um de nós nessa vida, o Senhor há de acrescentar. Você crê nisso? Glória a Deus. O Senhor abençoe a sua vida nesta manhã. Não esqueça
do amor de Deus sobre a sua vida. Não esqueça do preço que Ele pagou na cruz. E não se esqueça que não foi você que o encontrou, mas foi Ele quem te encontrou. Amém? O Senhor abençoe a sua vida abundantemente, ricamente, em nome de Jesus. Bispo.